24, verso 11. Mateus 24, 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Mateus 24. Tu és bom, Jesus. Aleluia, Deus. Tu és bom, Jesus. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Jesus. Posso sentir. Jesus está aqui. Aleluia. Mateus capítulo 24, verso 11. Acharam, queridos? Amém. Aleluia. Mateus 24, 11. Então, a versão segunda da minha Bíblia, viu, irmãos? Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. Vou ler de novo. Deus. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Ponto final. Então virá o fim. Ponto final. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Vamos lá? Aleluia. Sobre as nuvens ele vem. Glória a Deus. Sobre as nuvens ele vem. Aleluia. Para buscar tua lei. Para buscar tua igreja. Então Jesus virá. Para nos buscar. Apocalipse capítulo 3, verso 11 diz assim: Eu venho logo, guardem o que vocês têm, povos da terra, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Deixa que eu leio de novo, porque a letra pequena e o irmão aqui enxerga mal. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Acredito que na tradução sua deve ser algo mais profundo ainda. Mas o importante é que vocês guardem o que vocês têm, porque logo Jesus vem. Aleluia. Irmãos, o que o Senhor colocou no meu coração para a gente falar hoje é algo que eu acredito que muitos de vocês já devem ter percebido também. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter percebido isso que eu percebi, esses sinais da volta de Jesus que eu percebi, e que a gente, eu não sei o que acontece, que parece que os nossos irmãos esqueceram ou não acreditam mais que Jesus vai voltar. Hoje, se a gente for ver
no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, diante de todas as mensagens que a gente vê ali, ou até mesmo em algumas igrejas que porventura a gente frequente, raramente nós vamos escutar uma mensagem sobre a volta de Jesus. Interessante que quando eu estudava um pouco para preparar essa mensagem para os irmãos, eu descobri que a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus 8 vezes mais do que da primeira vinda dele. Por que será? Eu descobri também, irmãos, que são mais ou menos, na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, 2.800 referências bíblicas dizendo que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Meu Deus. Irmãos, se são mais ou menos 2.800 referências falando que Jesus vai voltar, por que fala-se tão pouco que Jesus vai voltar para levar a sua igreja? Talvez porque não seja tão conveniente dizer que Jesus está voltando. Porque a volta do Senhor, até certo ponto, quando a gente conversava sobre isso, ela nos faz desapegar das coisas da terra. Ela nos faz planejar menos as coisas para essa terra, desejar menos as coisas dessa terra. E se tem uma coisa que a gente tem em nós, é desejo pelas coisas dessa terra, infelizmente. Então, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos hoje aqui, dentro das minhas observações, eu acredito que à medida que eu for falando, eu acredito que os irmãos vão falar assim: ó, é mesmo. Engraçado, eu já percebi isso. Só que, irmãos, a gente fala muito dos sinais da volta de Jesus, porém de uma maneira mais, vamos dizer assim, de uma maneira geral, de uma maneira mais abrangente no mundo, né? Os sinais que a gente tem visto lá fora no mundo, né? Que apontam para a volta de Jesus. Por exemplo, o aumento da violência, o aumento da imoralidade, né? Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui hoje são alguns sinais que eu observei da volta de Jesus dentro do texto que nós lemos em Mateus 24, que está acontecendo dentro da igreja. Os sinais espirituais da volta de Jesus que está acontecendo no meio de nós. Afinal, Jesus prometeu voltar para quem? Para nós, né, Julinha? Então, quando Jesus em Mateus 24 ele diz aquelas coisas, ele está falando para nós, irmãos, para a sua igreja. E o primeiro sinal que eu quero trazer para os irmãos que está acontecendo dentro da igreja, o sinal espiritual da volta de Jesus, eu anotei aqui, é o descrédito na sua vinda. O primeiro sinal, o descrédito do povo de Deus com a sua vinda. De modo, irmãos, que a gente tem vivido de maneira relaxada. Falávamos sobre isso também ontem, quando a gente estava orando lá na mata. Nós temos vivido, irmãos, como se Jesus não fosse voltar daqui a pouco. Como se Jesus não fosse voltar muito em breve. Nós temos vivido de maneira desconsiderando que Jesus pode voltar aqui agora, nesse momento. Às vezes a gente tem a oportunidade de liberar um perdão ligeiro, e a gente não libera aquele perdão ligeiro. Esquece que aquilo ali pode mandar a gente para o inferno, irmãos. Um simples eu te perdoo, né? Um simples abraço. Tem gente que tem dificuldade em falar, não é nem pedir perdão, né? Dificuldade em amar. E a gente desconsidera que isso, uma pequena atitude nossa, uma pequena grosseria nossa, um pequeno ato nosso, a gente desconsidera que isso pode, no momento que o Senhor arrebatar a sua igreja, que Ele voltar, isso pode impedir com que a gente vá com Ele, e que a gente fique aqui para sofrer tudo aquilo que a palavra nos disse que eles, que os ímpios, vão sofrer depois que Jesus levar a sua igreja.
E tem se levantado hoje, e a gente vê muito pastor, muitos irmãos teólogos, confundindo a cabeça do povo de que nós vamos passar pelo dia da ira, nós vamos passar por aquele momento que está reservado para aqueles que não são fiéis ao Senhor. Eu então desconheço o caráter do Senhor, pastor Alessandro. Eu desconheço o caráter do Senhor. Não acreditem, irmãos, nisso que vocês têm escutado. Todas as vezes que o Senhor Ele decretou um juízo coletivo sobre a terra, Ele livrou os seus. Amém. Quem lembra de Noé e sua família? Quem lembra de Sodoma e Gomorra? É verdade. Malaquias capítulo 3. O Senhor fala sobre dízimo e oferta, mas a primeira frase de Malaquias capítulo 3 não me sai da cabeça. Esses dias eu comentava com minha esposa na janta, a gente falava, meu amor. O Senhor começa assim. Olha que forte, irmãos. Eu sou o mesmo. Meu Deus. E não mudo. Ele começa assim, irmãos, para depois ele dizer tudo o que ele diz sobre dízimo e oferta. Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Eu vou trazer juízo sobre vocês. Mas antes desse discurso ele diz, começa assim: eu sou o mesmo e não mudo. Aleluia. Então, se o Senhor é o mesmo e não muda, o mesmo que livrou Noé vai nos livrar. O mesmo que livrou Abraão, Ló, vai nos livrar, irmãos. Não caia nesse engodo, nessa falácia, porque isso tem feito com que a igreja viva sem esperar que Jesus volte amanhã. E não sei se os irmãos têm percebido, está cada dia, o ambiente está cada dia menos favorável para a igreja na terra. A gente tem buscado uma vida de consagração, uma vida mais santa, uma vida mais separada. A gente tem buscado estar na igreja. O ambiente lá fora, irmãos, o ambiente de trabalho está cada dia menos favorável para a gente. O ambiente do ônibus, o ambiente do trânsito, o ambiente no supermercado, o ambiente até no meio da família, né? Daqueles que não são crentes em Jesus como nós, o ambiente tem ficado cada dia mais difícil para a gente viver, para a gente conviver. Haja amor, haja amor. Então, irmãos, até isso é um sinal claro da volta do Senhor. Não podemos viver como se o Senhor não fosse voltar amanhã de maneira relaxada. E o pior é quando isso desemboca dentro da igreja, irmãos. Tem desembocado dentro da igreja. Isso que eu estou dizendo para os irmãos, isso não é surpresa. Já deve estar passando pela cabeça dos irmãos assim, não, realmente. Tem gente fazendo plano, irmão, para casa própria de não sei quantos anos. Tem gente fazendo plano para... Amém. Tem que comprar, tem que adquirir. É direito nosso. Mas não podemos esquecer que isso não deve ser a nossa priori. Não é a nossa priori. Isso é consequência de uma vida de trabalho. O meu carro está ali fora. Ele não é prioridade. Ele é necessidade. Eu preciso desse carro. É simplesmente não é a minha prioridade. A minha prioridade é o Senhor. Aleluia. Consequentemente, com o suor do nosso trabalho, o carro vai vir, a moto vai vir, a casa vai vir. Mas não podemos viver em função dessas coisas. Verdade. Porque senão a gente começa a viver como quem não espera a volta de Jesus. Meu Deus. Então o primeiro sinal espiritual que está afetando a igreja, que eu percebi, é o descrédito na volta do Senhor. Vamos para 2 Pedro, não precisa de abrir, eu vou ler para os irmãos, fica em paz. Eu vou ler, para a gente andar rápido. 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Olha o que o Senhor colocou no coração de Pedro para escrever para nós. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios,
andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, ou desde que os pais da fé morreram, desde que morreu Abraão, morreu Isaac, morreu Jacó, morreu, todas as coisas permanecem como desde a criação. Olha quando Pedro escreveu isso, irmão, há milhares de anos atrás, que ele escreveu: virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, ou seja, fazendo aquilo que ele quer, matando os seus desejos, as suas paixões, e zombando da gente, dizendo: ah, Jesus vai voltar. Desde que eu me entendo por gente que está falando que Jesus vai voltar e não voltou até hoje. Está se cumprindo a palavra de Pedro, a palavra do Senhor que inspirou a Pedro. E não é assim que está acontecendo hoje, irmãos? Aqui Pedro fala de pessoas que vivem segundo os seus desejos. Ou seja, não esqueçam, irmãos, o que eu estou dizendo é do crente em Jesus. Aqui eu não estou falando de quem está lá fora. Aqui são sinais espirituais da volta de Jesus no meio do povo de Deus. Meu Deus. Muitos de nós dizendo tanto é que nunca se viu, irmãos, um investimento tão alto em fazer movimento dentro de igreja para segurar crente. Meu Deus. Nunca se viu tanto. Aqui em Matosinhos mesmo está uma politicagem danada de pastor com político, com vereador, com prefeito, com aliança, com politicagem. Que Matosinhos mesmo. Mas para a glória do Senhor, quando meu querido amigo e pastor Alessandro, nem convidado ele foi para isso. Nem convidado ele foi. Será por quê? Será por quê, irmã, que convidaram nosso pastor, hein? Será por quê? Está politicagem danada, irmãos. Esse povo está esperando Jesus voltar amanhã, irmãos. Está fazendo aliança, preocupado em aumentar a igreja, em fazer evento, em manter o povo tudo ali como se fosse uma agremiação, como se fosse um clube. Igreja não é agremiação, igreja não é clube, igreja. Nós somos a noiva. Meu Deus. Nós somos o povo do Senhor. Se a presença do Senhor não for o suficiente para nos trazer para a igreja, irmãos, tem alguma coisa errada. Então Deus não é Deus. O Espírito não é um Espírito. Forte, Jesus. Basta a presença de Deus aqui para que a gente aqui fique até dormir se precisar. Aqui está aí mais um sinal. O segundo sinal dentro da igreja: o aumento da iniquidade está entrando para dentro da igreja. Ou seja, irmãos, alguns pecados, ele virou hábito nosso. Já observaram? Tem algumas coisinhas nossas que virou hábito. A gente convive com alguns pecados de estimação que virou hábito nosso. O povo de Deus tem relativizado o pecado. Ou seja, não é bem assim. Não é bem assim. Veja bem, não é assim. Quer dizer, está indecente, irmão? É pecado. Está indecente, irmão? É pecado. Está fazendo os irmãos pecar? Como assim? É pecado. Não vamos relativizar. Quem está comigo está me entendendo? Aleluia. Tem indecência no meio do povo de Deus. Tem sensualidade no meio do povo de Deus. Olha que sinal da volta do Senhor, irmãos. Olha que sinal. Relativizando. Olha que eu não estou falando aqui, irmãos, de usos e costumes não, tá? Porque eu não sou nada formal no vestir. Eu não sou nada formal. Eu para colocar um paletó em mim vai ser uma luta.
Mas existem várias e várias maneiras de sensualizar, de profanar o altar do Senhor sem precisar de usar uma roupa curta, sem precisar de usar uma roupa colada. Existem várias maneiras. Os pecados ocultos, os ministros de louvor que escutam mais música do mundo do que louvores. Meu Deus. Não é verdade? Então, queridos, a Bíblia, ela é o nosso manual de ética e conduta. Aleluia. Isso a gente não pode esquecer. Sair daqui, não tem Deus. O nosso manual de ética e conduta está aqui. Meu Deus. Está aqui. E nós, o povo de Deus, temos esquecido que o nosso manual de ética e conduta é a palavra. Aquele cantor Fernando e Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba, ou Sorocaba, acho que é Sorocaba, o chapéu, foi batizado. Uma coisa linda. Aquele batismo, o negócio, alguém subiu na água, assim, colocaram em câmera lenta, igual de ele subiu nas águas, assim, e aquela água caindo, assim, aquele negócio em slow motion, parece até filme. Coisa mais linda, irmão. Ele postou no Instagram, batizou, passou nas águas. Mas você vai ver a vida do homem, irmãos. Eu queria ser amigo dele. Eu falar aquele vergonha na sua cara. Ele tá, tô né, passando mal, tá fazendo show, cantando aquelas porcarias do mesmo jeito. Como assim, irmãos? Olha que relativização do pecado. Pode da mesma fonte jorrar água doce e amarga? Como que a mesma boca que adora é a boca que incentiva a trair? Como que a mesma boca que louva é a mesma boca que incentiva a pegar todas na noite? Como que a mesma boca que louva é a mesma boca que ensina como beijar bem? Como assim, irmãos? E isso desembocou de modo que até os pastores, obviamente, que batizou ele como pastor, o que ele fez com a palavra? Olha que sinal forte que Jesus está às portas. Meu Deus. Ele disse em Mateus capítulo 24, dentro da igreja do Senhor. Isaías capítulo 5, verso 18, não abra, fique em paz. Ai daqueles que chamam o santo de profano e o profano de santo, aqueles que dizem que as trevas é luz e a luz é trevas. Ai daqueles, repetindo, que chamam o santo de profano, o profano de santo, e aqueles que dizem que as trevas é luz e que as luzes é trevas. Ai daqueles. A igreja é santa. A igreja é a noiva do Senhor. O Senhor vai voltar para buscar uma igreja santa, não uma igreja profana. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, Jesus dizendo para João na ilha de Patmos, quando Jesus estava dando para ele a visão do fim, Jesus disse assim para João: certamente, João, venho sem demora. Certamente eu venho sem demora. Quanto tempo tem que você não escuta essa frase, irmão? No Instagram, no Facebook? Quanto tempo tem que você não escuta esse versículo? Daquele pastor que você segue ele? Confesso que eu parei de seguir todos quase. Confesso que estou parando, porque não dá. Está demais. Quer dizer, Jesus não vai voltar? Ninguém vai falar que o Senhor vai voltar?
vai falar que se continuar assim, vai ficar. Se continuar assim, não vai subir. Se continuar nesse orgulho, não vai. Se continuar relativizando o que é errado, não vai. Mas isso, irmão, isso não dá engajamento. Isso não dá like. Isso não dá inscrito. Isso não enche igreja. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Terceiro sinal de Mateus 24, no meio do povo, o amor se esfriará. Jesus disse que o amor de muitos iria se esfriar. Jesus aqui está falando para nós, irmãos, para a sua igreja. E você quer ver, irmãos, um sinal de Mateus 24 aqui agora, que Jesus disse que o amor de muitos esfriaria? A nossa falta de comprometimento com as coisas de Deus. Olha que esfriamento. Nós achamos que a vida do cristão é igreja, casa, igreja, uma vez por semana. Tá bom, domingo. Tá bom. Falar de Jesus para os outros esquece, é mais fácil de falar da vida dos outros. Mas falar de Jesus, esquece. Isso é um esfriamento nítido. Isso é o cumprimento de Mateus 24 nítido na vida da igreja, do amor esfriando no nosso meio. Mais um sinal, irmãos, de que o amor tem se esfriado demais no nosso meio. Muitos de vocês vão concordar comigo, que talvez até vocês já passaram por isso. Eu já passei. Aquele irmão assíduo à igreja, ele vai à igreja quase todo culto. Ele só não vai quando ele trabalha e alguma coisa acontece. De repente aquele irmão ele some da igreja. Por algum motivo ele não vai mais naquela igreja. Não vai ninguém na casa do irmão procurar saber por que ele sumiu da igreja. Às vezes nem o próprio pastor ele vai lá procurar saber por que o irmão não está indo mais para a igreja. Se isso não é um sinal do fim, Julinha, eu não sei o que mais que é. Não é, pastor? Se isso não é um sinal da volta do Senhor, como assim? Não tem lá a parábola, a passagem das 99 ovelhas? Então, se uma ovelha dispersa, tem que deixar as 99 atrás daquela que se perdeu. Independente do motivo. Olha como o amor esfriou. Como que o irmão que está aqui todo dia com a gente. Essa irmã, por exemplo, que eu esqueci até o nome dela, chegou lá, tem 3 cultos que ela está com a gente. Franciele. Como que a Franciele some na outra casa dela, pastor? Como, gente, pelo amor de Deus? Sendo que ela já é nossa, praticamente já faz parte da nossa família. Como? Isso é um esfriamento, isso é a palavra se cumprindo no meio de nós. Eu já vivi isso. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem propósito em tudo. O amor se esfriou no nosso meio, irmãos. Mais um sinal. E aí, irmãos, nós esquecemos, com toda essa parafernália que estão inventando hoje para dentro da igreja, essa confusão toda, é festa, é evento, é baile, gospel, é tudo. Nós esquecemos que a única coisa que vale realmente para o Senhor e que é obra de Deus, que a gente consegue enxergar na palavra como obra de Deus, é resgatar as almas que estão perdidas. Essa é a obra. Essa é a obra do Senhor. Resgatar as almas perdidas, que estão condenadas a ir para o inferno. E aí, tudo isso que a gente vê, irmãos, é tudo
disfarçado de obra, tá? Muita coisa que a gente vê é tudo disfarçado. Deus, ele é apenas um objeto de marketing para fazer o negócio deles funcionar. Mas obra de Deus mesmo é ganhar almas para o Senhor. Ontem falávamos muito sobre isso. Eu, pastor Alessandro, Diogo, Darlan, a gente foi para a mata ontem orar. A gente falava muito sobre isso, né, pastor? E o Senhor, ele virou uma chave ontem na gente. O Senhor virou uma chave ontem, irmão. Virou uma chave. Falou assim: olha, tem que sair. Tem que ir. Vai acontecer na imagem coisas que vocês não imaginam que vai acontecer. Acho que nem vocês esperam que eu vou fazer na imagem, mas vocês têm que ir. Lá fora tem muita alma clamando. Lá fora tem muita gente precisando de vocês escutar. A gente ouviu do Senhor, isso testificou no coração de nós quatro ontem. A obra se resume, irmãos, em almas. A missão, igreja missionária, o foco é a alma. O foco não é jogo de luz. O foco não é máquina de fumaça. O foco não é movimento, não é congresso, não é isso, tudo faz parte. Mas não é alma. O foco não é ampliar, não é construir. Isso é consequência da fidelidade dos irmãos. Construir construção de templo, não é? Aumento do conforto do templo. Tudo isso é consequência da fidelidade dos irmãos aos dízimos e às ofertas. Mas a obra, o tempo pode ficar lindo. Mas se aquele pastor passou um ano sem ganhar uma alma, ô irmão, que obra de Deus é essa? Se aquele evangelista passou um ano sem ganhar uma alma, que obra de Deus é essa? Passei um ano e eu falei de Jesus para ninguém. Eu não fiz um ano, eu não fiz um apelo. Não, um ano eu entreguei meia dúzia de panfleto na rua. Isso é obra. E veja bem, eu estou falando com os irmãos se a palavra está cortando em mim. Meu Deus. Porque é agora que eu estou começando a ver e entender que é isso. O Senhor tem me amadurecido muito nesses tempos. Quem vos fala aqui não é o evangelista nato. Quem vos fala aqui não é o ganhador de almas top das galáxias. Não. Quem vos fala aqui é o pior de todos. Quem vos fala aqui é aquele que se guarda nesses sinais, que tem lutado contra os seus pecados, que tem lutado para ser um ganhador de almas, que tem buscado em oração que o Senhor me mostre o que Ele quer para mim. Mas quem vos fala aqui é o pior de todos vocês. Amém? Está cortando aí? Está cortando aqui ao quadrado. E sem contar que as nossas pregações viraram palestras motivacionais, né, irmão? Isso eu não preciso nem entrar em detalhe. Quem tem percebido isso aqui? Que as pregações têm virado palestra motivacional para te fazer bem, não é, minha irmã? Para te fazer bem. Ontem eu e Diogo conversamos em casa e Diogo começa a soltar de Jesus. Diogo começa a soltar de Jesus, aí a gente pode rir. Porque Jesus, a paciência dele, irmãos, tinha limite. Meu Deus. A paciência de Jesus tinha limite. Aleluia. E ele está aqui, eu estou sentindo ele aqui, pertinho de mim. A paciência de Jesus tinha limite, irmãos. Para a mãe dele, ele disse assim: que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? O que mais, Gabriel? Lembra uma. Nós somos filhos de Abraão, vocês são filhos do capeta. É isso aí. Deus pode fazer surgir filho de Abraão até com essas pedras, não foi? Vocês são filhos do cão. Curtinho. Aí hoje, o que a gente está vendo por aí não é isso, não, é, irmãos?
Raramente a gente vê alguém por aí pregando o que Jesus pregou, falando o que Jesus falou. Olha que sinal da volta do Senhor. De Mateus capítulo 24, olha que sinal. Olha que sinal do apóstolo Pedro disse aqui. Irmãos, vou te dar um conselho. Para de seguir, para de ouvir, vai ouvir Jesus. Aleluia. São muitas vozes hoje falando na nossa cabeça. Você abre aquele Instagram, aquele Facebook, é muita voz falando, irmão. Mas a voz de Jesus mesmo a gente não está escutando. Meu Deus. Diminua as vozes que você está ouvindo e comece a ouvir só a voz de Jesus. Está tudo aqui. Está tudo dito já na sua palavra. Escolha a dedo o pregador que você vai seguir, o pastor que você vai seguir. De preferência, não siga ninguém. Siga Jesus, de preferência. Mas se você tem que acompanhar, se você sempre deseja acompanhar algum, comece a observar se ele fala o que Jesus fala. Se ele está falando o que Jesus mandou falar. Porque tem pregador aí dizendo que nós somos o centro do coração de Deus. Que nós somos o xodozinho do Senhor. Não faz sentido nenhum isso. Não é isso que a palavra diz, irmãos. Nós não precisamos de psicólogo, de psiquiatra, de coach. É tudo balela para te levar para o inferno. Observe se eles estão falando para você parar de masturbar. Vai comprar. Observe se ele vai falar para você parar de praticar sexo antes do casamento. Observe. Não vai. Isso não dá like. Observe se ele vai falar para você parar de beber, parar de fumar, parar de... Vai. Raramente. Observe se ele vai falar que você deve trazer o seu dízimo, a sua oferta para a casa do Senhor, para ajudar a pagar o aluguel aqui. 700 conto. 700, pastor? 700 conto. Vê se alguém vai te induzir a isso. Não vai, porque o Satanás da avareza, o espírito do inferno da avareza, que não quer te ver prosperar, que quer que você rouba do Senhor, ele não vai te dar esse conselho nunca. Afinal, isso não dá like. Então, irmãos, pare de ouvir todas essas vozes aí e comece a ouvir a voz do Senhor, porque tudo isso, a maioria, não digo todos, mas a maioria tem sido usado por Satanás para que você fique aqui quando o Senhor voltar, tirando o seu foco do Senhor. Eles querem tirar o nosso foco de Jesus. Eles querem fazer com que o nosso foco seja nós mesmos, com que o nosso foco seja os nossos desejos, as nossas vontades. Porque afinal de contas é muito gostoso, né, irmãos? É muito convidativo. Você pode, você consegue, você chega lá, o Senhor é contigo. Tira um versículo de contexto só para montar uma mensagem para te fazer sentir bem. Se você ou se eu precisamos de mensagem motivacional, irmãos, para viver, se Jesus, o que Jesus disse, o que a palavra disse não é o suficiente, irmãos, esquece. Pode esquecer. Nós não precisamos de nenhum deles para sermos vitoriosos, para sermos mais que vencedores. Não precisamos de nada que eles falam. O que a gente precisa é do que Jesus disse que a gente precisa. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Isso eu quero ler, porque eu vim anotando, mas eu preciso de ler uma atrás da outra. Eu escrevi: a igreja está em crise. Presta atenção. Abrimos mão da Santa Ceia por causa do nosso time preferido. Somos uma geração de igreja que perde tempo vendo tudo na televisão, mas não consegue ler um capítulo da Bíblia em uma sentada. Somos uma igreja que ficamos até tarde na internet, mas orar de madrugada nos dá sono. Somos uma
que acha mais fácil falar dos outros do que de Jesus. Não é fácil? Ainda fala assim, como diz o pastor André Valadão, esses dias ele falou: vamos orar para ela. Fala do irmão, observa, não é? Observa do irmão e depois vamos orar para ela. Vamos orar para ela. Falou do irmão, falou de tudo. Reparou do irmão de cima a baixo. Falou do louvor, falou da roupa, falou do pastor, falou da irmã que chegou depois, falou de tudo. Aí depois vamos orar para ela. Hipocrisia do Satanás. Somos uma igreja em crise. Pegamos um ônibus lotado, vamos ao shopping lotado, vamos ao restaurante lotado, trabalho lotado, mas não vamos para a igreja com medo da pandemia, com medo de vírus. Eu e minha esposa, depois eu vou contar o testemunho. Nós não morávamos no Brasil, irmãos. Mas nem por isso a gente é melhor que vocês em nada, tá? Não tem nada demais morar fora do Brasil, é só você ir lá e ser forte, corajoso e trabalhar muito. Não tem nada demais. E o Senhor nos mandou de volta para cá, com uma missão. Quando nós entramos no avião, gente, no meio da pandemia, no auge da pandemia, irmãos, no auge, o pau quebrando, a gente entra no avião lotado, aquela carcaça de ferro lotada de gente, quase no colo do outro, irmãos. No meio da pandemia. Quando a gente chega aqui no Brasil, que a gente vai para a igreja de distanciamento social, eu quase que me dói na cabeça. Eu não tenho condição, cadê a fé desse povo? Ai, irmão, mas você está sendo muito radical, você está. Amém. Mas é a lentidão que a gente voltou ao normal. Eu imagino Paulo nessa pandemia. Imagina o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro nessa pandemia, louco do jeito que eles eram com Jesus. Imagina a falta de paciência que ia dar neles, nesse distanciamento social. Irmãos, e veja bem, vão vir mais pandemias, viu? A tendência é piorar. É o que a palavra de Deus nos diz. Não é o irmão Luiz querendo fazer terror. É o que a palavra de Deus nos diz. A tendência é piorar. Então é o momento da gente se fortalecer no Senhor. Até quando uma pandemia vai colocar a gente com medo? Até quando tribulações vão colocar a gente com medo? Até quando doença vai colocar a gente com medo? Vai piorar. Vai chegar um tempo que a igreja vai voltar para casa. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter nem acesso à Bíblia mais, ela vai estar toda aqui. Até nossas Bíblias vão tomar, irmãos. É o que a palavra diz, vai estreitar. Vamos começar a treinar agora para o jogo? Eu convido os irmãos, vamos começar a treinar para o jogo? Porque treino é treino e jogo é jogo. Vamos começar a treinar para o jogo? Porque a hora que o jogo começar, nós temos que estar com a chuteira afiada. Nós temos que estar no óleo. Crente meia boca, crente que não ora, crente que não lê Bíblia, crente que não consagra, crente que não jejua, crente que vem para a igreja só quando quer, vai resistir não. Na hora que o trem estreitar, que a gente tiver que segurar a onda e não negar o Senhor, é esse treino que antecede que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Aleluia. Porque vai estreitar, irmãos. Vamos para qual sinal agora? Quarto sinal. Já vamos acabar. O quarto sinal, irmãos, a apostasia do povo de Deus dentro da igreja. Apostatar é negar as verdades que você sabe que é verdade, porém nós fazemos dessa verdade uma mentira.
A gente sabe que tudo que está aqui é verdade. Porém, nós, o povo de Deus, tem feito com que essas verdades se tornem mentiras. Porque a gente não tem vivido segundo o que a verdade pede para que a gente viva, irmãos. Milhares e milhões de cristãos não têm vivido as verdades. Então façam que elas se tornem uma mentira. Porque se ele não vive de acordo com a verdade, ele não acredita que aquilo é verdade. Amém? Isso se chama apostasia. E muita gente acha que o irmão que desviou, que ele saiu dos caminhos do Senhor, ele é um apóstata. Não. Apóstata é aquele que está dentro. É aquele que está dentro, mas que está desviado dentro da igreja. Que não está vivendo segundo a verdade, fazendo da verdade uma mentira. Esse é um sinal. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Vai chegar um tempo que aqueles que pregam a verdade vão incomodar muita gente. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer: as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, as pessoas estão só buscando ouvir aquelas mensagens que agradam a elas. No meio do povo de Deus tem gente mais assim, só querendo ouvir aquilo que agrada. Se o pastor pregar alguma coisa que não agradou, esquece, não volta mais nunca na igreja. Glória a Deus. Não volta mais nunca para a igreja. A palavra se cumpre. Como se sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvido à verdade. Mais um sinal, irmãos: apostasia do povo de Deus. As pessoas escutam a verdade incomoda elas, coceira nos ouvidos delas, e é o suficiente para que elas saiam da igreja, ou então saiam falando mal do pregador, saiam falando mal de quem pregou a verdade. Quinto e último sinal espiritual do arrebatamento da igreja, no meio do povo de Deus, um sinal. Esse, irmãos, eu creio muito, e até certo ponto eu tenho sentido um pouco isso. Um avivamento para os que permanecerem aos pés da cruz de Cristo. Aleluia. Irmãos, na iminência eu creio muito. E a palavra de Deus, ela nos direciona para isso. Que na iminência da volta de Jesus, bem próximo da volta de Jesus, aqueles que permanecerem aos pés da cruz de Cristo vão experimentar um avivamento sobrenatural na sua vida. É aqueles remanescentes fiéis, aqueles discípulos da última hora. A parábola das 10 virgens, ela deixa a gente entender isso. São 5 sábias e 5 tolas. Porém, olha o que a palavra diz aqui em Mateus, na parábola das 10 virgens. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Essas noivas representam a igreja. Porém, Jesus na parábola, ele diz que todas foram tomadas de sono e adormeceram. Não foram só 5, 7, 6. Não foram só as tolas ou as sábias. Todas as noivas adormeceram. Mas essa noiva representa a igreja. Quem está pegando? Essa noiva representa a igreja que está adormecida. Mas olha a promessa do Senhor, irmãos. Por isso que eu creio muito nesse avivamento da última hora para aqueles que permanecem. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aleluia. Eis o noivo. Saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Todas
todas as igrejas se levantarão, todos os irmãos que permanecerem das igrejas levantarão com as suas lâmpadas, preparados de pé, ungidos para receber o seu noivo. Esse é um sinal, irmãos. Então fiquem atentos. Jogo é jogo, treino é treino. Todos vocês, não fomos tragos aqui essa noite para ouvirmos essa palavra e fingirmos que nós não ouvimos. Eu sei bem que eu não sou um pregador eloquente, que eu não sou nem um pregador. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Eu sei que eu sou um ministro de louvor. Mas eu sei que essa palavra, com toda a humildade, irmãos, com convicção do meu coração, eu digo a vocês, essa palavra é para vocês levarem para a vida de vocês, enquanto vivos vocês estiverem aguardando a vida do Senhor. Essa palavra, ela não deve e não voltará vazia ao seu coração. A imagem, ela está prezando, o pastor Alessandro está prezando pela presença manifesta do Espírito de Deus aqui. Se você quer provar da presença de Deus, aqui é o lugar. Se você quer começar a desfrutar de coisas diferentes no Espírito que você nunca desfrutou, aqui é o lugar. Seja bem-vindo. Porque aqui nós não vamos ver, para a glória do Senhor, ninguém tomar o lugar de Jesus. Aleluia. Ninguém tomar a glória do Senhor. Ninguém aqui vai tomar o lugar do Senhor. Então, queridos, a última palavra que eu quero deixar para os irmãos está em Abacuque, capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Escreve, irmão, escreve. Grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passar correndo. Aleluia. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Aleluia. Ele vem, irmãos. Ele vem, ele está às portas. Em nome de Jesus, não deixe essa palavra esfriar no seu coração. Jesus está voltando. Todos os sinais externos e internos apontam para a volta do Senhor. E nós não vamos ficar aqui. O Senhor já preparou para nós a nossa morada. Fique firme, permaneça conosco, esteja com a gente, e você verá, meu irmão, o que Deus vai fazer na sua vida, como Ele vai transformar a sua vida. Juntos nós vamos morar na glória em breve. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Eu quero louvar o Senhor bem rápido. Nós já estamos avançados da hora. Eu quero louvar o Senhor, mas eu não sei nem o que eu vou louvar. Mas eu quero louvar. Vamos louvar, irmãos, para a gente, que o pastor nos abençoar. No sentido da gente louvar, irmãos. Aleluia. Aleluia. O Diogo, és fiel. És fiel.